Bom, eu queria mostrar agora o seguinte, que tudo depende, e tudo depende que está mais ou menos como foi feito e como foi concebido por Deus para que tudo funcione. Porque se nós temos aqui a natureza, este foi feito de maneira em sistemas que sempre um aproveita do outro. Então não é só uma cadeia alimentícia, é uma teia onde um vai sempre dependendo do outro. Ele não somente aproveita, mas ele também influi. E nós temos de compreender isso, porque se nós não compreendemos que um depende do outro, um influi no outro, nós não podemos manejar a natureza e nem a nós mesmos, porque nós também dependemos disso. E o homem não é uma civilização, ele não é acima, ele não domina. Ele é uma parte do sistema que é a natureza. Ele é uma parte, vamos dizer, mais evoluída, mas do resto, ele pertence também por aqui. Nós comemos do solo, bebemos a água que passa pelo solo. Nós aproveitamos dos minerais que estão mobilizados. Nós também não podemos nos formar, porque o homem é somente isso que o solo, que a terra faz dele. Então, se nós tratamos mal as nossas terras, nós tratamos mal a nós mesmos. Se eu tenho planta doente, logicamente o animal e o homem também vão ser doentes. Ninguém pode imaginar que está com saúde se come alimentos doentes, plantas doentes, não? Então nós temos de nos conscientizar que nós somos uma exceção, nós dependemos do resto da natureza. E os antigos romanos falaram: somente num corpo sadio mora uma alma sadia. Então, se o nosso corpo está afetado por tantos erros que nós fazemos na natureza, a nossa mente também não está mais muito boa. Então, se a gente acha que pode se espiritualizar, não pode. Ele pode tentar, mas quer dizer, o que sai não é isso que deveria sair. E nós vemos aqui a grande diferença entre um solo normal, vivo, e um solo morto. No solo vivo, um depende do outro. Então temos enormes interrelações. Aqui está entrando a chuva, aqui está entrando o sol. Então são três fatores que formam a vida. A energia solar, o sol, a luz, a água e aqui ainda o gás carbônico. Agora aqui vem o interessante. Estes três fatores formam a primeira matéria viva. Sem estes três, na Terra não existe vida. Só que todos os filósofos, como o Steiner, Rudolf Steiner, ou o Mokichi Okada, eles dizem não, é a luz, é a água e o nitrogênio. Então eu fiquei atrás, porque eu fui procurar. Por quê? Porque o que se forma a planta primária, o produto primário, é luz, água e gás carbônico, não nitrogênio. E os outros dizem agora nitrogênio. Então por quê? Eu descobri que a razão é esta, que eles dizem sem nitrogênio não existe proteína. E sem proteína não existe vida. Então, se tem vida, eu preciso nitrogênio. E este nitrogênio nós usamos de uma maneira abusiva, de modo que já prejudica a vida e não mais ajuda a vida. Nós temos aqui o grande responsável por todo o nosso funcionamento do solo é a biota, a vida do solo.
bactérias, fungos, pequenos animaizinhos, até a minhoca. E esta vida do solo, muita gente acha que pode ter e não pode ter. Eu fui num congresso na Espanha no ano passado e lá tinha quase metade dos trabalhos sobre como matar a vida do solo, de uma maneira orgânica. Então eu disse, olha, vocês fazem solarização, muito bem, aquecem o solo até que morre tudo. Mas isso não é orgânico, porque sem vida a terra está morta. E trabalhar com solo morto, como vocês fazem, não? Então, matar a vida de maneira orgânica, para mim, era um pouco estranho. Nós temos justamente aqui a vida, e a vida influi diretamente sobre a planta, com as excreções e com a mobilização, e ela ajuda a planta também a se defender. Agrega o solo, que o solo fica em pequenos grãozinhos, e estes aqui formam poros. Se você tem, por exemplo, um saco com milho, se o milho está em grão, você joga um balde de água, a água some imediatamente, porque tem pequenos espaços entre os grãos. Se você pega agora este mesmo milho e moe este milho para fubá, se joga um balde de água, vai empoçando, ele não vai se infiltrar. A mesma coisa com o solo. Se o solo está em pequenos grãozinhos agregado, a água entra com facilidade. Se a terra, a superfície está coberta e se o solo está bem agregado, até 400 milímetros por hora de água pode infiltrar. Uma chuva de 400 milímetros por hora pode ser aqui em 100 anos uma vez, mas normalmente está bem mais fraco. Agora, se nós não temos estes agregados, na terra de cultura, ele leva por hora entre 4 a 7 milímetros e não 400. Tenta entrar e se não pode entrar, escorre. Nós vimos lá em cima erosão, não? Onde a água tinha escorrido. E aonde vai? Vai para as baixadas, lógico. Vai enchendo os rios, nós temos erosão, enchente e em seguida seca. Então, muita gente diz, Deus está nos castigando. Deus castiga nada, o próprio homem está se castigando. Então, a biota faz a agregação durante a decomposição da matéria orgânica e ela mobiliza nutrientes do solo. Nutrientes até de silicatos. Quer dizer, se vocês têm lá um tipo de areia, ele também de aqui mobiliza nutrientes. Então, este aqui é a base de toda a vida do solo, de toda a fertilidade do solo, é a vida. Eu não posso matar organicamente a minha vida. A vida faz que a terra se torne permeável. E aí entra ar e entra água. A água, em parte, serve para a planta, e em parte vai até os níveis subterrâneos. O nível freático, de onde saem as fontes que abastecem os rios, e abaixo ainda os aquíferos, que nós estamos, por exemplo, o maior aquífero do mundo, começa em Botucatu, em São Paulo, e vai até o Chaco argentino. Agora, os aquíferos têm uma coisa, ainda tem reposição. Se a terra por cima está dura, não tem reposição. Todo mundo bota lá um poço artesiano por toda parte, tira a água e acha que este é infinito. Não, não é infinito. É infinito se a terra for permeável. Se toda a vida tem reposição. Mas não tem. Eu encontrei faz uns 10 anos uns israelitas lá em Ceará. E eles ensinaram ao pessoal como fazer poço artesiano para irrigação.
Eu disse, muito bem, mas poço artesiano não tem recarga. Poço artesiano e água que se forma entre rochas. E esta água, quando água de cristalização, e se esta água é gasto, pronto, acabou. Não, nós estamos irrigando bem todo Israel e vai bem. Agora, proibiram já em Israel que os agricultores irrigam ano todo. 5 meses por ano eles estão proibidos de irrigar, porque não tem mais água. Na Espanha, onde eu fui agora faz pouco, eles tinham antigamente poços em 35, 40 metros de profundidade que deu água para irrigação. Agora já estão em 325 metros. Acabaram com a água. Se vocês vão aqui no Cerrado, não precisa ir longe. Em nosso Cerrado, todos os cursos menores de água já quase secaram. E tem uma pesquisa bastante interessante sobre o rio Jequitinhonha, está lá em cima do São Francisco, mais ou menos no início. E este aqui acabou. O rio não tem mais água e o pessoal está morrendo de sede. E antes era um vale muito próspero. E então perguntaram, o que seca primeiro? Claro, os cursos de água primários secam primeiro, os pequenos, que saem diretamente da terra. O rio não sai da terra, o rio está abastecido por estes pequenos cursos de água. E esta água está sumindo. Então entra a água, sai água de novo nos rios, nós abastecemos os oceanos, do oceano evapora a água de novo e vai fazer seu ciclo. Então a água é um ciclo. Por exemplo, na Amazônia, eles diziam, tem água demais. Aqui tem 2.500, 3.000, 4.000 milímetros por ano. Bom, eu pensei que 4 fosse muito. Quando fui para Nova Zelândia, eu perguntei, aqui chove quanto? Quantos milímetros? Eles me perguntaram, milímetros? Disse, sim, milímetros. Vocês medem uma chuva não em milímetros? Não, eles dizem, nós medimos em metros. Aqui é 12 a 14 metros por ano. Nós temos justamente aqui o grande problema, que a água da Amazônia, 60% era reciclagem, era água que não veio do oceano, mas que veio das próprias árvores, que eles evaporaram durante o dia, perderam, foi para as nuvens e no outro dia caiu esta chuva de novo. Era sempre a mesma água. Quando tiraram as árvores, toda esta chuva parou, claro. Não tinha mais. E o mais interessante e o mais triste, quando a gente olhava uma mata cortada, que de manhã estava tudo grosso de neblina. Por quê? Porque a árvore que as árvores não usaram mais, agora saiu da terra e não sabia para onde ia. Mas era para chorar mesmo, porque era triste essa água aqui, que antes era reciclado pelas árvores, agora estava aqui e não sabia onde ia. Se a gente faz agricultura como os chineses fizeram, com toda a reciclagem, com tudo, eles conseguiram 5.000 anos manter o solo produtivo. Em 15 anos agora, como a agricultura moderna, acabaram com seus solos. Agora, a grande catástrofe é que, se uma vez 1.4 bilhão de pessoas não têm mais nada a comer, eu não sei o que eles fazem. Porque eles vão simplesmente invadir a Europa outra vez. Então, este problema é que nós estragamos o solo. Como? Primeiro, pela arração. Porque eu mostrei aqui
a base de todo o funcionamento do solo é a sua vida, claro. Porque se eu perco minha vida, sou um cadáver, pronto. Não faço mais nada. E o solo é a mesma coisa. Se perde a vida dele, é um cadáver do solo que nós estamos ainda explorando. E por isso precisa esta tecnologia fantástica, porque é simplesmente exploração de cadáver de solo. Então, como o médico também tira coração, e tira rins, e tira fígado, e tira pulmão para transplante, aí também eu tiro ainda colheitas do cadáver do solo para um tempinho, mas longo, por muito tempo, não vai. Aí está o problema. O primeiro grande problema é a aração. Porque a nossa vida do solo vive de quê? De matéria orgânica. E aqui o primeiro grande erro que nós fazemos, nós achamos que matéria orgânica é comida para planta. Não, é comida para micróbios. A planta depois come os minerais que o micróbio mobilizou, quando decompôs toda a matéria orgânica. Então, se não tem matéria orgânica, a vida acaba. Então, o que faz? Nós pegamos um arado e passamos por cima da terra. Aí perdemos 80% da nossa matéria orgânica. Depois da aração, mas quase explosivamente sai o gás carbônico, quer dizer, a matéria orgânica está sendo decomposta. Fica primeiro uma nuvem densa de gás carbônico por cima do solo, depois vai para a estratosfera. E faz o quê? Efeito estufa. Normalmente, no trópico é muito grave este assunto, nós colocamos bastante calcário. Para melhorar o pH. Os americanos têm pH 7, então precisamos também. Erro. O pH do solo tropical é 5, 6 e não 7. Vocês vão me perguntar por que 5, 6? Muito simples. 5, 6, porque quase 100% das enzimas que nós encontramos no solo tem o melhor desempenho com pH 5, 6. Então, é este o pH no solo, porque o solo trabalha com as enzimas. Então, o que nós fazemos já é uma grande burrice. A planta precisa de cálcio, claro. Nós também, todo mundo precisa. Mas não precisa um pH de 7. Quer dizer, eu começo de colocar calcário para a terra não seja mais ácido. Com isso, eu contribuo violentamente para a decomposição da matéria orgânica. E, antigamente, os agricultores já diziam, a carlagem faz o pai rico e o filho pobre. Porque a terra está estragada. Mas nós não temos suficiente com isso. Tem ainda um restinho de matéria orgânica bastante resistente no solo. Nós temos o carbono com nitrogênio. E, no mínimo, para a bactéria pode comer, tem de ter 10 para 1. Na palha, ele é 40 para 1. Nas raízes pode ser até 90 para 1. Então, todas estas aqui, que são bastante largo a proporção, então aumenta o nitrogênio e a proporção diminui. Lógico, não? Eu fico com 40 de carbono e boto aqui nitrogênio, uma boa adubação nitrogenada, e de repente eu tenho aqui, em lugar de 4 de nitrogênio. E este 4 de nitrogênio é o suficiente para a bactéria me decompor. Então, pela tecnologia que nós utilizamos, acabamos completamente com a alimentação das bactérias e da vida do solo. E eles falam, não, nós botamos também adubo químico e tudo está resolvido.
Mas adubo químico não dá nada para as bactérias. E eu preciso bactéria, preciso fungo. Então vamos dizer, porque fungo e bactéria não precisa, porque são patógenos, estragam sua planta. Tem, por exemplo, um fungo que tinge logo em seguida tudo de preto, Aspergillus niger, e ele tem uma coisa bastante interessante. Se uma semente é fraca e mal nutrida, ele mata a semente antes de nascer, porque planta destes não precisa nascer. Mas se a semente está bem nutrida e boa, ele faz a semente nascer, vamos dizer, não em 8 dias, mas em 3 ou 4 dias. Ele ajuda a nascer. Nós temos um outro fungo que eles também acham que é um patógeno horrível, é o Rhizoctonia. Ele entra na raiz e faz a raiz apodrecer. Porque a planta está deficiente em cobre. Se ele tem suficiente cobre, não faz isso, ele entra na raiz do mesmo jeito, vai nos vasos onde sobe a água e a seiva da planta e ajuda para a planta para resistir à seca. A planta aguenta o dobro da seca com este fungo do que sem este fungo. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de nematóides. Nematóide é uma peste que nós temos de matar. Como mata o nematóide? Mas o nematóide faz o quê? Ele anda no solo, ele entra na raiz. Entra na raiz e tira da raiz 40% dos produtos de que ele estava fotossintetizando. Mas ele injeta um hormônio de crescimento. Se a planta está em boas condições, ela cresce mais rápido. Se a planta está em condições famintas, ela morre. Porque não pode dar estes 40% que o nematóide quer. Então, toda a natureza funciona deste jeito. Tudo que nós chamamos de patógeno não são patógenos. Por exemplo, o nosso próprio corpo. Nós temos bactéria coli em nosso intestino que ajuda a digerir. Mas, de repente, este coli fica um parasita e nos prejudica e dá diarreia e não sei o quê. Mas não é o coli que agora, de repente, mudou. O que mudou o nosso corpo que está algum erro e esta bactéria está nos atacando por causa deste erro. Se, por exemplo, a nossa medicina, desculpe, porque tem médicos aqui, mas é verdade, nós conseguimos, com as vacinas, evitar que a criança, de qualquer maneira, não está completamente encerrado no ambiente que ele nasce, morra. Então, tem esta imensa quantidade de doenças infantis que as crianças morreram. E antigamente as famílias tinham 20, 25 filhos e criaram 4. Porque estes 4 eram adaptados completamente ao ambiente, os outros não. Bom, nós conseguimos hoje, através das vacinas, evitar que estas outras crianças morram e criamos tudo. Como resultado que a humanidade está degenerando. E a natureza justamente queria evitar esta degeneração. Por exemplo, tinha mais ou menos 90 anos atrás, uma epidemia de peste em São Paulo. Não sei se tinha aqui também, mas provavelmente estava no Brasil todo. Esta epidemia de peste chegou para matar as pessoas que estavam com uma determinada deficiência. A minha informação é que era zinco. Por quê? Porque nós temos nosso globo terrestre tem uma erosão geológica. Quer dizer, eu estou perdendo, na medida que passam os anos, um ou outro mineral. Então, nós perdemos
Na Idade Média, por exemplo, o zinco estava diminuindo. Depois veio a época do cálcio que estava diminuindo. Então, estava todo mundo com tuberculose. Depois começava a época de infartos. E hoje se sabe, é magnésio que está diminuindo. Depois veio a época de câncer. E vai por aí. Se nós acabamos com uma doença, vem outra, porque é simplesmente o ajuste da natureza com as pessoas. Aqui, justamente, o que nós fazemos, nós intrometemos agora nestes mecanismos. Vocês têm aqui a terra lavrada. Não tem mais matéria orgânica porque eu matei com a lavração, com a calagem e com nitrogênio. Então não tem mais vida. Eu estou tratando com solo morto. Se vocês quiserem, com cadáver de solos. Se eu trato de solo morto, eu tenho de cuidar de tudo, claro. Então, a terra está lavrada, é dura, é compactada, tem uma crosta na superfície, eu mostrei para vocês hoje, uma crostinha assim de 2 centímetros. A água não penetra mais, é muito pouco. A planta não tem mais muito lugar. Nós vimos a raiz que vira, porque tem aqui uma camada dura que se forma pela água que ainda não entrou no início. E aí a raiz não entra mais 2 metros de profundidade. Nós temos a raiz que entra aqui 5, 8 centímetros. Isto definitivamente é pouco. É pouca água e poucos nutrientes. Solo tropical tem muito pouco. Tem pouco porque com muito a planta não conseguiria tirar água durante as horas de calor. Então o que ocorre? Nós colocamos a tubo e produzimos um tipo de salmoura. Mas em salmoura não tem planta que cresce. Então eu tenho de irrigar para diluir um pouco esta salmoura. Por isso se fala, quem começa com nossa tecnologia moderna tem de usar o pacote inteiro, porque uma parte do pacote não funciona. Claro, porque os danos que um faz, o outro tem de tentar remediar. Mas como eu estou adubando e irrigando, a planta que necessitaria, no mínimo, 45 nutrientes diferentes, recebe 3. Recebe 3 porque a nossa ciência achou que 3 é suficiente. Mas faltam 42. E como estes faltam, a planta está desequilibrada, e a planta é doente antes de ser atacada. A doença não é o fungo, a bactéria, o inseto. A doença já está antes, ela está deficiente. E agora eu tenho de colocar agrotóxicos para matar os bichos. Olha, eu conheço floricultores que colocam todo dia religiosamente veneno. E se um dia não coloca veneno, a planta morre. Morre de ferrugem ou de algum outro fungo ou qualquer coisa por aí. Então, esta morte da planta não é o fungo, não é a origem da doença. A origem da doença é a deficiência. Ela é deficiente, por isso o fungo vem. Eu vou lhes contar uma história que é bastante ilustrativa. Veio um plantador de crisântemo e me falou, olha, eu não sei o que faço. Eu tenho 5 estufas plantadas com crisântemo, mas tem tanta ferrugem, que eu boto 2 vezes por dia veneno, mas não controlo. Eu não sei o que faço. Porque se eu perco estas 5 estufas, eu estou arruinado. Eu posso mendigar, porque não tem mais nada. Nós estudamos o caso e chegamos à conclusão que poderia ser a deficiência de iodo. Então, nós resolvemos por cada caixa de água de 3 mililitros ou 5 mililitros, colocamos um frasquinho de 10 mililitros de iodo comercial lá dentro.
Ele disse, olha, perder você já não perde mais nada, porque já está perdido. Agora você só pode ganhar. Bom, ficou por aí. Uns meses mais tarde encontrei uma na rua e perguntei aos seus crisântemos, ao Ferrugem. Ferrugem, ele disse, não me lembro mais. Mas não tem mais? Não. Ele disse, olha, nenhuma folha foi atacada. Porque normalmente os agrônomos dizem, não, mas a folha velha está tudo atacada, então passa da folha velha para a folha nova, porque é o vento que leva, não sei o quê. Mas se a folha não está disposta, não leva. O homem conseguiu produzir todas as folhas novas normalmente. Embaixo estava tudo cheio de ferrugem, em cima estavam as flores. Então vocês veem, não é o fungo, é a deficiência. Bom, aqui só para ver, este aqui, uma terra boa e permeável. Bom, a minhoca, naturalmente, aqui ajudou para os agregados ficar melhor. A terra boa é deste jeito. Se vocês pegam na mão, ele não está em torrão, ele está caindo. Vocês veem aqui, apesar de ser lavrada, passado arado, a terra está toda porosa, toda em agregados. Não tem problema. Agora, eu não posso lavrar tão fundo que vira a terra morta para cima. Então, se já faço uma lavração, porque normalmente se faz uma lavração para misturar o mato com o solo. Agora, isto nunca pode ser mais fundo do que um pouquinho abaixo desta camada bem agregada. Vai pouco a pouco, mas vai. Nossa Santa Ciência dividiu este ciclo da água em oceanografia, meteorologia, edafologia e hidrologia. 4 matérias, cada uma bem separada da outra. Quando um quer dar um pouco do outro, o professor já está reclamando, porque está entrando na minha matéria. E ninguém entende mais como funciona, claro, porque cada um trechinho só. Então a água, em verdade, é um ciclo inteiro. A água evapora, forma nuvem, vai chovendo, uma parte desta chuva vai direto de novo para as nuvens e faz reciclagem local, vai entrando no solo, nutre a planta, abastece a nossa água subterrânea, aqui saem as nascentes, fornecem água para os rios e o rio volta para o mar. É o ciclo. E este ciclo, como o rio volta para o mar, ele vai movimentando a água do mar, ele vai causando as correntezas do mar, e somente com correnteza vai de novo evaporar e chover. Por exemplo, toda costa do Pacífico, toda não, mas mais ou menos a partir de Santiago de Chile até Los Angeles, não chove. Não chove na costa pacífica porque não tem rio que vai para o mar. E a única correnteza que vai lá vem do Polo Sul, que é a correnteza de Humboldt. Então não tem esta correnteza e por isso não tem chuva. Olha, se vocês vão como avião para Lima, as casas das bairros um pouco mais distantes, mais pobres, não tem teto, está aberto. São as 4 paredes e você pode ver o que o pessoal faz dentro da casa. Porque não chove. Então, para quê? Não tem telhado. Então, nós temos justamente este ciclo. E só se vocês compreendem o ciclo, compreendem também o que está acontecendo. Por exemplo, um dia me pediram lá de ajudar em Santa Catarina, porque eles tinham recebido uns técnicos da América que estavam treinando engenheiros para combater enchentes. Mas este combate de enchente não deu muito certo e 1 vez ou 2 vezes por ano Blumenau sempre estava abaixo de água.
Então eu disse, olha, o problema não é que vocês fazem curva de nível, terraços, murontuns, quer dizer, murontuns em curva de nível deste tamanho, que parece que foi feito para soldados se esconder atrás. Mas eles fazem retificação de rio, eles fazem muros de retenção e fazem muita obra. Por que eles não começam porque a água escorreu? Eles simplesmente começam com o momento que a água escorre. Por isso eu estou falando para você, é ridículo se você não pergunta por que esta água escorre, porque normal não é. E se eu pergunto por quê, eu vou descobrir o que fazer contra o enchente. E este porquê é porque o solo está capinado, limpo, ou recebe herbicidas, e porque a terra não está coberta, e porque a terra não tem mais matéria orgânica. Então, a maneira mais acertada de combater enchentes é botar uma camada de palha em cima do solo. E não fazer todas estas obras. Nós temos o plantio direto com camada de palha, e este plantio direto com camada de palha, a primeira coisa que faz, evita erosão e evita enchentes, porque agora a água pode penetrar. Então, este aqui é o combate de erosão, este aqui é o combate de enchente, e não fazer todas essas obras mecânicas. Este negócio da água é muito mais grave do que nós imaginamos. Porque de toda a água que existe no mundo, somente uma fatia bem pequenininha, quase não dá para ver, é água doce. Depois tem um pouco em forma de gelo nos polos, nas montanhas, e o resto é água salgada. Tem água tem bastante, mas não tem água doce. E nós dependemos deste pedacinho de água, depende toda a nossa vida. Olha, o triste é que os polos estão começando a descongelar. O Polo Sul, o Polo Norte estão descongelando. E muita gente que falei já, me falaram, olha, este tsunami lá, este maremoto que tinha lá na Ásia, é por causa do descongelamento do Polo Sul. Porque a água do mar só precisa subir 2 centímetros, ou nem isso, às vezes 1 centímetro. Mas a pressão no fundo é muito maior. E aí caiu uma placa tectônica e dava este maremoto. Outro dia veio uma turma lá que foi na Amazônia e eles falaram, olha, a Amazônia é sendo abafado o mato por cipó. O cipó agora começaram a crescer como louco, cobrem todas as árvores e as árvores morrem. E é 0,5% de temperatura que subiu. Não 1%. E se a gente escuta 1%, 2%, 5%, não é nada, é muito pouco. Não é. 0,5% já faz a mata morrer. Então vocês têm aqui, a natureza está tudo como vamos dizer, um relógio. Cada pecinha é exatamente o tamanho para outra peça pode trabalhar. Se você pega agora só um parafusinho, uma pecinha, e modifica, o relógio para, não trabalha mais. Agora, na natureza, ela tem 2 possibilidades. Uma é de parar, então dá deserto direto, ou de adaptar todo o sistema a esta peça modificada, e que ela faz. Porque a natureza está louca para manter a vida. Mas a vida fica cada vez mais primitiva e, no fim, acaba. No fim, vai no deserto. Nós temos, no mundo, atualmente, 10 milhões de hectares anualmente desertificando. Agora, se nós esperamos o fim da desertificação, vai ainda 100 anos que nós aguentamos.
Agora a água não aguentamos mais. A água está no máximo 15 anos. Depois acabou. E da água depende tudo. Você não vive sem água. Os animais, as plantas, nada. Então vocês veem os diversos continentes. A América Latina ainda está melhor de todos os outros. A Europa e a Ásia estão pior. E a grande catástrofe, por exemplo, está na China. Todo o norte de China está quase sem água. A pouca água que eles têm, eles precisam para beber. Proibiram a agricultura em toda a parte do norte da China. Estão botando só indústrias de brinquedos e não sei o quê, para exportação. Agora, importam todos os alimentos. Mas exportação, importação, depende de que tem combustível para navios, para caminhões, para aviões. E se acabar o nosso combustível, não tem mais nada disso. Então, o que vão fazer? Israel, eu vi, por exemplo, outro dia, estavam fazendo propaganda para fruto de cacto, como chique-chique e cacto forageiro. Eles estão criando, melhorando geneticamente e exportando para a Europa fruto de cacto, porque não tem mais manga, estas coisas que eles antes exportaram. Porque não tem água. Acabou. Então, nós estamos acabando com a água de maneira levianamente, sem pensar a consequência. E o mais triste, outro dia recebi uma revista, na semana passada, uma revista da América sobre agricultura. Então eles dizem, bom, é muito bonito querer uma agricultura sustentável, mas nós teremos de produzir alimentos para os próximos 8 a 10 anos. Tudo bem. E depois de 8 a 10 anos, acabou tudo. Este é um dos assuntos muito, muito graves que nós temos de ver, porque é o homem que faz, não é Deus que manda. Nós fazemos isso de livre e espontânea vontade. Aí vocês veem a nossa paisagem, cidade sem árvores, campo sem árvore, pasto sem árvore, e aqui tem uma pequena reserva ainda que estão agora desmatando, porque estão querendo exportar a madeira. E aqui, os rios sem água, o nível freático sem água, a água vai, a chuva é cada vez mais raro e mais forte, porque se chove todo dia, a chuva está mais mansa, mas se chove uma vez por mês, a chuva está violenta. Então, é a imagem da paisagem destruída. Vocês veem também nas cidades. As cidades agora estão começando um pouco de arborização. Mas, por exemplo, em São Paulo, cada vez que chove, dá enchente. Por quê? As ruas estão asfaltadas. Os pátios das casas são todas ladrilhadas ou cimentadas. Não tem mais aonde a água entrar. Aí o que a água vai fazer? As galerias de água, não cabe tanta água de uma chuva forte. Se você vai lá, a água, em lugar de entrar, sai das galerias. O problema é que os pessoal não deixam mais nada onde a água podia entrar. Se, por exemplo, fazem aqui gramados bonitos em São Paulo, no meio da cidade, no Ibirapuera. Mas o que fazem? Logo em seguida jogam futebol, a terra está bem pisoteada, para que a água não entre mais. Então, aí está o problema. No México, em Concórdia, é a igreja, é aqui a praça da prefeitura, não tem mais água. Acabou. 27 anos foi que eles fecharam esta represa, hoje não tem mais água. Acabou a água. Está tudo fora. Agora é um ponto turístico que eles vão lá e vendem Coca-Cola para o pessoal que aparece. E era
uma das maiores empresas do mundo e fornecia para todo o sul da América, fornecia energia elétrica. Aí está também, por exemplo, se tem um apagão, todo mundo xinga o governo. Ah, o governo não previu. Ah, mas pode prever a besteira de cada cidadão? Não pode. Aqui na nossa represa de Paulo Afonso, também é um ponto turístico, é a torre da igreja que está saindo, e eles passam com pequenos botes lá embaixo, levam os turistas para ver como era. Agora, isso é triste, porque Brasília é ainda um dos países que mais água tem, não? E está começando deste jeito. Nós vimos hoje também, no campo, partes onde a terra estava rachando deste jeito. Não toda, mas na beirada estava rachada. A terra racha porque não tem mais estrutura. Está tudo moída, está tudo estragada, pela falta de matéria orgânica. Então, vocês veem, sem matéria orgânica, a terra está impermeável, sem terra permeável não tem mais água, tudo depende do outro. Tudo. Vocês não podem dizer, ah, eu vou fazer assim. Tudo que nós fazemos influi, no fim, sobre toda a natureza. E esta terra diz, ah, porque está seco. E por que é seco? E nós temos a desertificação. Por exemplo, eles sabem hoje que o deserto de Saara era mata. Uma mata formidável. Eles encontraram tronco de árvore petrificadas. Quem vai levar tronco de árvore petrificada para Saara para dizer que foi mato? Ninguém vai levar. Isto aqui é ainda de tempos antigos que eles estragaram isso. Então, por toda parte, o homem está acabando com o mundo porque ele quer fazer dinheiro. Mas no fim do dinheiro, ninguém pode viver sozinho. Não pode engolir nota, nem ouro. O que nós comemos é alimento e água. E se nós destruímos tudo, não resta mais nada, não? No Nordeste, muitas áreas são deste jeito. Ah, porque é seco. Claro, e porque é seco. Olha, o mais importante lá, interessante, se vocês vão numa região lá, vocês vão achar tudo seco. E onde tem ainda bosques, os pastos estão verdes. Tem fontes que estão nascendo. Nós viajamos uma vez lá no Chaco, na Argentina, e foi bastante interessante. Era quente. A gente viajava de um poço para outro e pegava um balde de água, jogava para cima da roupa para viajar com roupa molhada, porque não dava para aguentar o calor. Quando chegamos finalmente na região onde tinha mata, estava bem agradável. Não era tão quente. Porque onde tem árvores, a temperatura está no mínimo 4 graus a menos. Então, nós acabamos com tudo isso, simplesmente para fazer hoje um pouco de dinheiro. E o Nordeste é uma desertificação. As únicas árvores verdes que estão ficando aqui é as algarrobas, o resto está tudo sem nada. Então, aí está o nosso grande problema, é justamente de reconhecer que somos nós que produzimos isso, e não Deus que manda flagelo. Porque a gente fala, o pessoal está flagelado. O pessoal está flagelado porque quer. E quanto mais pobre, tanto pior é a destruição. Por quê? Aí está o grande problema. E o governo, isto aqui, não está se dando conta ainda. Porque quanto mais pobre a pessoa, tanto mais ela destrói. E por quê? Porque ela está com fome. E quando está com fome, ela não pergunta, eu estou conservando o meu solo, ou estragando o meu solo. Ela só pergunta, de onde vou receber agora comida para mim e meus filhos? Então não interessa o que ele destrói. Ele interessa ter, no momento, comida. O que vai ser amanhã, ele não pergunta mais.
Então, quanto maior a pobreza, quanto maior a fome, tanto mais a destruição. Tanto menos o homem vai colher. Então, por favor, vocês pensam que, por exemplo, a fome, portanto, não é um assunto do faminto, é um assunto de todos. Porque eles estão estragando cada vez mais a paisagem. Olha, temos levantamentos no Paraná, onde tem as grandes fazendas, tem miséria. Tem uma pessoa super rica e o resto está na miséria. Onde tem pequenas propriedades que produzem alimentos, toda a região está próspera e boa. Então, aí está. Nós temos de reconhecer isso. Não é o dinheiro que entra pela soja e pelo açúcar, e depois eles lutam porque os outros não querem comprar, porque já estão fartos. Não. E justamente nós temos de ver aqui que o problema é justamente que nós temos de produzir alimentos. O maior problema que nós justamente enfrentamos são as cada vez maiores propriedades. Tem uma fazenda de 136 mil hectares de terra. É uma enorme quantidade, sem uma árvore, sem nada, tá? Só tudo limpinho para passar máquina. E nem um tratorista ele tem. Os tratores são teleguiados por satélites. Anda sem nada. Mas eles fazem análise química, eles estão adubando, eles estão não sei o quê. Quer dizer, é tecnologia de precisão que eles falam. Mas eles podem aumentar o produto interno bruto, quer dizer, o dinheiro que entra no país, mas eles criam fome. E a fome destrói, e aí vamos para baixo. E aqui tem uma sabedoria antiga da Índia, e que ele diz, quando insetos invadem seu campo, eles somente vêm como mensageiros do céu para lhe dizer que seu solo está doente. Então, o inseto não é o nosso inimigo. O nosso inimigo somos nós. Destruímos o solo, fazemos as plantas doentes e agora aparece o inseto. Porque inseto sempre é índice que o solo não está bom. Alguma coisa está errada.